A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus. E o tema desta tarde, início de noite, será Como ser forte quando nos sentimos fracos. Difícil, não? Deixa eu contar um pouquinho de uma história de um filme que eu gostei muito de assistir várias vezes. Eu acho que ele pode até ajudar a enriquecer a palavra. O nome desse filme é Até o Último Homem. Ele está na Netflix, em outros canais aí da HBO. Você pode até assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Porque ele relata também, né, para variar, né, uma passagem da Segunda Guerra Mundial, né, fala, pô, esse pastor adora uma guerra da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto bastante mesmo. Mas ele relata, né, o personagem principal é um jovem que se chama Desmond Doss. E esse jovem, então, resolve se alistar nas forças do exército americano para ir lutar na guerra, mas na verdade ele queria ir para ajudar os feridos em campo de batalha e não para lutar como se imagina. E a biografia que nós temos desse rapaz chamado Desmond Doss, porque isso aqui é um fato real, realmente aconteceu, e tem todos os relatos, né, e descrito do que aconteceu. Ele morreu em 2006, esse já senhor, né, com 87 anos, nascendo na Virgínia, nos Estados Unidos. Então ele foi um militar americano, socorrista de guerra. E ele recebeu medalha de honra por salvar mais de 75 vidas de soldados que foram tombados, foram feridos nos campos de batalha. Ele era um homem de pequena estatura e muito magro. Até você vai pesquisar na internet e você vai ver a foto dele. E apesar dessas suas qualificações de não ser um homem em sua melhor forma, vamos dizer assim, a história relata que em abril de 42, Doss foi recrutado pelo exército dos Estados Unidos, mas ele se negou a portar arma. Ele disse que portar arma ele não queria. Essa era a única arma que ele carregaria, seria uma pequena Bíblia de bolso. Mais nada. E a insistência de Doss em não tocar, ou portar, ou usar armas, irritava os seus companheiros, irritava o seu batalhão, os seus instrutores e seus oficiais. E sempre que ele se ajoelhava ao lado da sua cama para orar a Deus, buscar a Deus, os seus colegas de farda atiravam nele sapatos, objetos, e havia sempre motivos para zombarem dele, ameaçarem, fazerem bullying, vamos dizer assim no termo atual. E um oficial até tentou forçá-lo a pedir dispensa do exército, com a ameaça de levá-lo à corte marcial caso ele descumprisse a ordem de pegar em uma arma. Desmond Doss era homem temente a Deus e destinado a ser um soldado para salvar pessoas no campo de batalha e não para tirar vida. Sua única condição de ter sido se alistado no serviço militar era de jamais tocar em uma arma. E durante todos os dias do seu treinamento e preparo para a batalha, para o campo de batalha, Doss era bombardeado pelos seus colegas de fardas e treinadores. Ninguém entendia o porquê do jovem queria ir para uma guerra, mas sem portar uma arma sequer, para defender nem a si próprio e nem para defender os seus colegas. Até o último homem fornece uma informação muito interessante sobre esse conflito religioso-militar. O drama que se desencadeia durante o filme nos faz questionar sobre a incompatibilidade entre amar o próximo como a ti mesmo e apenas amar o próximo quando o próximo não for seu inimigo em campo de batalha. Para os seus colegas de farda, Desmond Doss era um peso, era uma pedra de obstáculo, alguém que só atrapalharia e nada ajudaria em combate. O fato de se recusar a pegar em uma arma para lutar contra o inimigo o fez dele vítima dos ataques e acusações dos seus superiores e colegas. Ele era considerado fraco, incapaz de contribuir com algo bom para a tropa. No entanto, quando homens que estavam com ele, são abatidos e feridos em batalha, em meio a bombardeios e tiros. O único que corre para socorrê-los era Desmond Doss. Sem medo de ser atingido por uma bala ou por uma bomba, ele entra no campo de batalha desarmado, mas disposto a resgatar seus colegas de farda ali feridos, ali tombados. Os mesmos que zombaram dele durante os treinamentos. Após as suas incursões para salvar os feridos, o filme começa a mostrar a reação de todos aqueles que o criticavam e que começam a entender que não basta apenas uma arma para se vencer uma guerra, mas muito mais do que isto, a fé, o temor a Deus e a vontade
de ajudar o próximo. Esses diferenciais da vida de Desmond Doss o fez dele um grande herói nacional. A sua história repercutiu em todos os Estados Unidos, não mais como um fraco, mas sim como alguém forte e corajoso. Os seus atos, a sua fé, repercutiram com tanta força no meio da tropa e da nação que passaram a respeitá-lo pelo exemplo de homem de Deus que ele era. Certo das ocasiões a qual o Doss estava na tropa, eles iam novamente entrar no campo de batalha, só que ele para orar. A tropa inteira aguarda em silêncio ele terminar a oração dele, para só depois eles entrarem em batalha. Até o último homem relata a história verídica de um homem considerado fraco e que, na verdade, se mostrou muito forte através da sua atitude, através da sua fé. E como a palavra de Deus hoje nós temos, como ser forte quando nos sentimos fracos. E eu te convido a abrir em 2 Coríntios 12, no versículo 19, 19, nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: E para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa passagem, muito conhecida por todos, escrita pelo apóstolo Paulo, vai nos ajudar e nos ensinar de que a luta, a prova, a tempestade vem para nos fortalecer. Ela vem para nos fortalecer. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Ninguém sabe que tipo de espinho que era. Tem várias pessoas que falam um monte de coisa aí, mas não tem isso claro. E por 3 vezes, então, ele clama ao Senhor por ajuda, para tirar aquele espinho na sua carne, que provavelmente ele causava alguma dor, algum incômodo. Não sabemos qual é o espinho, como já foi dito, mas tem teólogo que fala que é doença. Também não é certeza que era isso. Então não vamos perder tempo tentando especular qual era o espinho na carne de Paulo, mas sim nos aprofundarmos na essência da palavra e dos seus ensinamentos. Paulo não revelou o que era esse espinho, nunca foi descoberto e ninguém sabe até hoje. Quem sabe por motivos óbvios de que o homem poderia fazer um entendimento equivocado do trabalhar de Deus, se o espinho fosse revelado. Então, por isso não há revelação do espinho. O que importa nessa passagem não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo encarou a sua luta e dificuldade, confiando plenamente nas promessas de Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é confiar plenamente nas promessas de Cristo. Já chegamos até a ouvir absurdos de que a doença foi causada por Deus, ou de que quando algum mal nos acontece se atribui a Deus. Isso não é verdade, porque não se imputa mal a Deus, porque Deus é amor. Lá em Tiago 1,13 está muito bem relatado. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E a ninguém tenta. A doença vem sim para o ímpio, como vem para o justo. Claro que Deus pode sim intervir e curar. Então, por que Deus não curou o apóstolo Paulo? Por que ele não curou ele? Homem fiel, temente a Deus. Porque Deus não atendeu ao pedido do teu servo. Olha lá o que diz o versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que te desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Somente isso. A minha graça te basta. Vemos Deus vemos Deus muitas vezes agindo de forma diferente ao nosso pedido. Ao invés de tirar o problema das nossas vidas, ele utiliza desses problemas, dessas lutas, para nos preparar para algo grande que ele tem que nos entregar. Foi aconteceu com Paulo. Deus amava Paulo, como ama você, como me ama, como amava seu filho Jesus. Mas mesmo assim, o amor de Deus pelo seu filho não impediu, não o poupou da cruz do Calvário.
Deus não poupou seu filho do madeiro, porque então haveria de poupar-nos das nossas lutas, das nossas dificuldades. É difícil de entender. Existe para tudo um propósito de Deus para a nossa causa. Jamais devemos interpretar problemas como sinais de desprezo de Deus pela nossa vida. Muito pelo contrário. Deus não tem desprezo por nós, Ele cuida de nós. Deus não atendeu a oração de Paulo, mas não deixou sem resposta. Ele respondeu a Paulo: a minha graça te basta. E não parou por aí. Deus ofereceu ao seu servo uma justificativa, vamos dizer assim, né? Deus não precisa justificar nada. Vamos dizer que ele justificou do porquê sua oração não foi atendida. Lá no versículo 12, versículo 9, parte A, que diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus está explicando para Paulo o porquê ele não tiraria aquele espinho que ele tinha na carne. A graça contradiz o merecer. Nas tribulações nós aprendemos a depender de Deus, da sua misericórdia e amor. Não devemos nos esquecer do Criador jamais. É comum nós vermos homens se esquecendo de Deus. Tudo vai bem quando nada falta, quando tudo está sob controle, o celeiro está lá transbordando, não falta dinheiro na conta bancária. Nessas horas, o homem esquece de Deus, se esquece completamente. Está tudo bem, prosperidade, não preciso de Deus, que passa pela cabeça. Mas nas horas de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas, que nós sentimos fracos, que parece que os nossos problemas que nos cercam por todos os lados, nós olhamos para o Pai, nos humilhamos, nos entregamos por completo. Observe que a tempestade, o deserto, a luta são grandes, são enormes, e eles sempre vão se apresentar em nossas vidas. E é nesse momento que nós temos que pensar do que adianta toda a nossa capacidade intelectual, ou do que adianta o nosso saldo da conta bancária, ou que adianta termos acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos. Nada disso vai adiantar se nós não tivermos na presença do Senhor. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos prostrados aos pés do Senhor, o Senhor vai nos responder: a minha graça te basta, eu te encho de sabedoria. A minha graça te basta e nada vai te faltar. A minha graça te basta, a sua botija vai transbordar. A minha graça te basta, os teus dias eu vou prolongar. A minha graça te basta, porque eu te encho com a minha paz. Recebe a minha paz. No versículo seguinte diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Lá em Romanos, glorifica o nome de Deus, porque para ele são todas as coisas. Tudo que Deus faz é perfeito. O poder de Deus só vai se manifestar em nossas vidas através da nossa fraqueza, porque o homem tem que jogar o homem para o chão para que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas. É exatamente isso que Paulo passou a entender quando ele diz lá em 2 Coríntios, na parte B do versículo 9: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Será que nós estamos preparados a proferir as mesmas palavras de Paulo? Será que estamos? Reflita sobre isso. Será que somos capazes de entender que através da nossa luta, fraqueza, é que a glória de Deus se manifesta em nossas vidas? Somos capazes de entender que isso é importante para nossas vidas, para que a glória de Deus se manifeste? Para que Deus se manifeste em nossas vidas, nós temos que abandonar o homem carnal para que o homem espiritual se fortaleça. E as palavras de Paulo em 2 Coríntios refletem claramente a maturidade espiritual que nós precisamos alcançar. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Quem é aqui em sã consciência pode responder: eu tenho prazer sim nas injúrias. Eu tenho prazer, adoro uma perseguição. Nossa, sou apaixonado por angústia. Ninguém tem condições de coragem de falar isso. Mas Paulo falava isso porque ele tinha intimidade com Cristo. E ele termina dizendo: porque quando estou fraco, então sou forte. Você consegue entender o significado dessa parte B desse versículo? Veja como um exemplo, pegar um ginasta profissional. Para ele chegar ao pódio, ele vai precisar treinar e perseverar muito. E o seu esforço vai lhe causar dores, e dores profundas, mas necessárias para o seu fortalecimento muscular e preparo. É o que Deus está falando.
para estarmos preparados a ouvir a Deus, a servir a Deus, nós sentiremos sim dores, e dores profundas, mas é necessário para ganharmos intimidade com Deus. Assim é a nossa vida espiritual. E o apóstolo Paulo, então, entende que a sua prova fazia mais próximo de Deus. E era notório o seu crescimento espiritual e da certeza que ele receberia o galardão da vida eterna. E o livro de Tiago, nós vamos encontrar o mesmo ensinamento, mas em outras palavras, mas com o mesmo objetivo. Quando Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa algumas. Jesus aceitou vir como homem, com as fraquezas de homem, para testemunhar que nós podemos vencer, porque Cristo venceu. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho, da sua arrogância, da sua intelectualidade, ele recebeu uma força maior do que ele poderia imaginar. E é o que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Cristo, vivendo em Paulo, o fazia mais forte do que a sua capacidade humana poderia alcançar. E Deus quer nos encher com essa força. E é exatamente isso que Deus quer para nós. Se Deus não tirar o espinho da sua vida, glorifique o nome do Senhor. Se sua carne está fraca, glorifique o nome do Senhor. Se sua prova está grande, glorifique o nome do Senhor. Porque somente assim você verá a glória de Deus. Somente assim, através da sua carne fraca, que o seu espírito se estará forte em sua vida. E é o que Deus nos ensina hoje. Então, louve a Deus pela sua luta, louve a Deus pelas suas lágrimas, porque através delas você vai ficar forte em Cristo Jesus. Feche os olhos, abaixe tua cabeça, oremos a Deus. Pai querido, Pai Santíssimo, obrigado por esse ensinamento de Paulo, Pai amado, que nos mostrou, Pai amado, que nós temos que colocar a carne, Pai, do lado mais fraco, para que o Espírito se fortaleça em nós, Pai. Porque quando nós estamos fracos aos olhos do homem, é que nós vamos estar forte aos olhos de Deus. Nós queremos ser forte para Ti e não para o mundo. Por isso, nos enche com o Teu Espírito, nos enche com a Tua força, Pai. Abençoe, Pai, cada um que esteja assistindo, ouvindo este culto, Pai. Que seja cheio do Teu Espírito, cheio do Teu poder, para que o Seu nome seja glorificado eternamente em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Pai.